Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, meus queridos alunos do 4º e 5º ano da Rede Municipal de Rosário. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Fernanda Matos e faço parte deste brilhante projeto que foi pensado pela Prefeitura Municipal de Rosário e está sendo executado pela Secretaria Municipal de Educação. Que projeto é esse? Em cada casa uma escola, nós iremos até você. E aqui estamos. E como sempre, vamos iniciar com uma historinha. Eu estava olhando em casa, né? A gente sempre faz os planejamentos para as aulas, né? Organiza tudo. E eu percebi que eu estou quase terminando de ler esse livro todinho para vocês. Olha só, a história de hoje é desse livro do É Tudo Lenda, do José Carlos Aragão. E hoje a historinha vai ser sobre a luz. Olha só. Quando a luz nasceu, claro, era tudo escuro. Só havia a noite e uma longa noite que se derramava sobre o mundo. A noite era, além de escura, fria, porque também não havia o calor da luz. Naquele tempo, ainda não havia lanterna, vela, lamparina, não existia sequer palito de fósforo, para que a gente pudesse acender uma tocha e iluminar o caminho. E a noite ainda era povoada de criaturas que não podiam ser vistas, como corujas e morcegos. Como nada podia ser visto, as pessoas ficavam ouvindo os barulhos que vinham de dentro da noite, tentando entender o que estava acontecendo. E imaginavam um monte de coisa, algumas de dar até medo. Assustadas, as pessoas imaginavam que a noite era cheia de assombração, fantasmas, mulas sem cabeça, essas coisas aí. Até que um dia um inventor, cansado dessas histórias de medo e de susto, ele inventou a lua e as estrelas. Aí tudo mudou. Um poeta, vendo aquilo brilhando lá no céu, achou que era lindo e fez um poema inspirado na luz do luar e das estrelas. Os namorados acharam que o poema era lindo e que, por isso, a noite deveria ser muito boa para namorar. Satisfeito com o sucesso que a lua e as estrelas estavam fazendo, o nosso inventor criou também o vagalume, que é uma espécie de estrelinha que voa abaixo, não queima e cabe na mão da gente. Daí, para ele levantar a luz, para ele inventar a luz do sol, foi só um passo. Com isso, ele acabou dividindo o tempo em duas partes, a noite e o dia. Até hoje é assim, mas como muita gente ainda tem medo de escuro, outro inventor deu logo um jeito de encaixotar a luz dentro de um vidrinho que acende. É a tal da lâmpada, mas isso aí já é uma outra história. Eu quero que vocês fiquem com duas palavrinhas aqui que eu falei, noite e dia, e daqui a pouco eu vou retomar isso. Então, como sempre, pratiquem a leitura, tá? Se não ler, não tem como ir para lugar nenhum. Tia, eu tô aprendendo. Então, mesmo assim, pegue, seja o que for que tiver em casa, mas pegue e treine a sua leitura. Vamos lá, então? Eu deixei para vocês na semana passada uma atividade, não foi? E aí, vocês conseguiram resolver? Eu pedi que vocês formassem uma outra palavra, a partir dessas palavrinhas aqui, usando a terminação izar com Z e izar com S, que foi o assunto que nós trabalhamos na aula passada, né? E aí, vocês conseguiram fazer? Vamos verificar então como ficou? A palavra alisado fica o quê? Alisar, porque alisado tem um S, então se ela tem S no finalzinho, o alisar também vai ter um S. Vamos ver então fiscalização, como ficou? Fiscalizar com Z. Por quê? Porque no finalzinho não tem a letra S, beleza? E consciência, como vai ficar? Conscientizar.
alfabetizar com Z também, porque no finalzinho dela não tem a letra S. E batismo, como será que vai ficar? Batizar. E olha, é com Z, porque na última sílaba não tem a letra S. E agora aqui, paralisia, como vai ficar? Como será esse verbo? Paralisar. Percebam que paralisia tem um S na última sílaba. Então, a palavra paralisar também vai ter um S. E pesquisando, o verbo pesquisar, como é? Com S também, porque pesquisando tem a letrinha S, beleza? Espero que vocês tenham acertado. E qual será o assunto que nós veremos hoje? Vamos lá então? Vamos lá. Eu trouxe aqui um pequeno trecho de um poema, a palavra do nosso querido José Elias, né? Elias José. Olha só, a palavra. A palavra é cheia de mistérios, azedume e doçura, liberdade e prisão, verdade e mentira, alegria e tristeza, voo livre e perigo. Nesse trecho ele está falando sobre a palavra em si, né? Que ela é cheia de sentimentos meio que contraditórios, perceberam isso? Olha só. As palavras destacadas, elas têm um sentido semelhante, parecido, ou um sentido oposto, contrário. O que é que vocês acham? Vocês acham que a palavra azedume, ela é parecida com doçura, ou ela é o contrário de doçura? E a palavra liberdade, ela é contrária, ou ela é parecida com a palavra prisão? Pois exatamente o que você pensou aí. São palavras o quê? Contrárias umas às outras. Olha só o que nós veremos hoje então. Sobre os sinônimos e antônimos. E o que será que são esses sinônimos e esses antônimos, né? Olha só, vamos lá então avançar um pouquinho. E daquelas palavrinhas do trecho, do texto lá do Elias, né? A palavra, os mistérios das palavras, ele apresentou de duas formas, como sendo alegre e como sendo o quê? Triste. Quais foram as palavras que ele utilizou para representar a alegria? Ele utilizou a palavra doçura, liberdade, verdade e a própria palavra alegria. E os mistérios das palavras que são tristes, qual foi a palavrinha que ele utilizou? Ele usou azedume, prisão, mentira, tristeza. São palavras que nos remetem a algo que não é bacana, algo que realmente é o quê? É triste. Vamos lá então. Quando eu falo, gente, em sinônimo e em antônimo, eu estou falando de palavras que vão designar seja substantivo ou seja adjetivo. Tá? Então, olha só, os sinônimos e antônimos, eles designam palavras. Que palavras são essas? Pode ser substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser um verbo, ou pode ser complemento. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres, nós já estudamos isso. Adjetivo é aquela palavrinha que dá uma qualidade ou uma característica ao substantivo, ao ser, né, às coisas. O verbo é quando ele marca uma ação, ou então um estado ou fenômeno da natureza, é algo que você faz. E os complementos, nós já vimos alguns e ainda vamos ver outros também, né? Tem as preposições, tem também conjunções e tudo mais. Eles designam palavras que, segundo o seu significado, ora se assemelham ou ora são opostas. Então, eu vou ter palavrinhas, seja substantivo, adjetivo ou verbo, que elas vão parecer, que elas são semelhantes. E quando elas são semelhantes, eu tenho sinônimo. E eu vou ter palavrinhas que elas vão ter sentido contrário, sentido oposto, completamente diferente. Quando eu tenho nesse caso, eu digo que são os antônimos. A semântica, tia, semântica, que palavra diferente, que palavra difícil. Não é nada difícil, mas é porque a gente precisa entender o que nós estamos estudando. Vocês já são alunos do 4º e do 5º ano, então isso aqui precisa estar muito claro na mente de vocês. Então, na língua portuguesa, nós temos a semântica, que é um ramo da linguística
que é encarregada de estudar as palavras e os seus significados, a partir de alguns conceitos. Que conceitos? Sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos. Nas próximas aulas nós vamos ver um pouquinho sobre parônimos e homônimos. E hoje, sinônimos e antônimos, né? Então vamos avançar um pouquinho e entender o que são os sinônimos. Às vezes a gente fica muito confuso. Mas, professora, sinônimo é o que é semelhante ou o que é diferente? É só você lembrar. Eu tenho uma que é sentido semelhante e uma que é sentido oposto. A que é sentido semelhante é sinônimo. Semelhante começa com que letra? S. E sinônimo com S também. Então, essa aqui é só uma dica para você, na hora que começar a confundir, você lembrar. Opa, sinônimo é semelhante, começa com S. Pronto, beleza? Então, são sinônimas as palavras que têm significado ou sentido equivalente ou semelhante. Elas se parecem, o sentido daquelas palavras se parecem. Eu posso substituir uma pela outra. As palavras sinônimas são muito utilizadas nas produções de textos, uma vez que a repetição das palavras empobrece o conteúdo. Ah, que isso, professora? Quando você vai elaborar um texto, dependendo do tipo de texto que você vai elaborar, não fica bacana, na hora que você está fazendo a leitura daquele texto, você ter palavras repetidas. A mesma palavra várias vezes, já tem os pronomes que substituem os nomes, nós já vimos isso. E nós temos também algumas palavras que você pode empregar no lugar da outra, para não ficar a mesma palavra, até para dar um ar diferente, uma coisa assim bem realmente intelectual, né? Então, só que a gente precisa o quê? Manejar muito bem um dicionário. Eu posso utilizar um dicionário para fazer isso. Ah, eu queria uma palavra que seja parecida com palavra tal. Você vai no dicionário que você consegue encontrar. Olha só, agora, para você fazer a substituição de uma palavra pela outra, não é de qualquer jeito, não. Né? Você tem que considerar o quê? O contexto em que você vai utilizar aquela palavra. É preciso considerar o contexto em que a palavra está inserida, para que o sentido não se altere. Se na hora que você substituiu a palavra, o sentido ficou alterado, ficou diferente, então não use aquela palavra, você vai ter que usar uma outra palavra. Vamos lá então um pouquinho mais sobre os sinônimos. Nós temos aqui dois tipos de sinônimo, né? De acordo com a aproximação semântica entre as palavras sinônimas, elas são classificadas de duas maneiras. Os sinônimos que são perfeitos. E que sinônimos perfeitos são esses? São palavras que compartilham significados idênticos. Elas querem dizer a mesma coisa, tá? Olha só o exemplo, léxico, vocabulário. Ai, nossa, o que é um léxico? É um vocabulário. Morrer, falecer. Eu não tenho um sentido que seja parecido uma outra palavra, não. Morrer é a mesma coisa que falecer. Após é a mesma coisa que depois. Então, por isso que elas são sinônimos perfeitos. E o que são os sinônimos imperfeitos? São aquelas palavras que compartilham significados semelhantes, que não são idênticos, né? São semelhantes, são parecidos. Olha só, feliz e alegre, cidade e município, córrego e riacho. Dependendo do contexto, eu posso utilizar município ou posso utilizar cidade. Eu posso utilizar córrego ou riacho. Eu posso usar feliz ou alegre. Mas tudo vai depender também do contexto, porque elas não querem dizer a mesma coisa exatamente, tá bom? Bora lá avançar um pouquinho aqui. Alguns exemplos de sinônimos, olha só. Adversidade, problema, tristeza, melancolia, alegre, eu posso utilizar satisfeito ou contente, tudo vai depender de quê? Do contexto que você vai utilizar, que você vai substituir aquela palavra. Percurso pode ser a mesma coisa que trajeto e caminho, belo, bonito ou lindo, oferecer também parece com dar ou dedicar, oferta é uma dádiva, donativo, fiel é sinônimo também de leal, ancião de idoso, cão, cachorro, casa, lar, carro, automóvel, construir também é muito parecido com edificar e alto com elevado.
Então são palavras que têm um significado semelhante, mas não é igual. Mas eu posso, dependendo do contexto, trocar, utilizar uma no lugar da outra. Vamos lá então. Avançar mais um pouquinho agora e nós vamos verificar o que são os antônimos, né? Os antônimos é quando as palavras elas são antônimas, quando o significado delas, o significado ou o sentido são opostos, são contrários, tá? Aqui é o contrário de sinônimo, tá certo? Então, sinônimo é semelhante, lembrem-se disso, sinônimo semelhante, começa com S. Antônimo é contrário ou oposto. O termo originado do grego se refere à junção das palavras anti, que quer dizer contrário, e onímia, diz respeito a nome. Então, o anti, né, do antônimo, seria o quê? Palavra com sentido contrário, né, com sentido oposto. Assim como as palavras sinônimas, os antônimos também são utilizados como recurso estilístico nas produções de texto. Então, o Elias, para chamar a atenção lá naquele poema, logo no começo, ele, para chamar a atenção, ele utilizou o quê? Palavras diferentes, palavras opostas, né? Para poder chamar a atenção. Na hora que tu lê aquilo, azedume, doçura, tu já fica, nossa, que poesia. Porque, de fato, a ideia é essa. E quando eu disse para vocês que eu iria retomar duas palavrinhas do texto que eu li para vocês, noite e dia, é para mostrar que elas são o quê? Antônimas ou sinônimas? São antônimas. A noite é o contrário do dia. O dia é o contrário da noite. Vamos então avançar mais um pouquinho. Aqui eu tenho alguns antônimos. Olha, quente e frio, rápido é o contrário de lento, guerra é o contrário de paz, presença, ausência, calar, dizer, perto e longe, dia e noite. Descer é o contrário de subir, vida é o contrário de morte e rico é o contrário de pobre. Mas tem um outro tipo de antônimo também. Vamos verificar agora que outro tipo de antônimo é esse. São os antônimos que eles são originados de um prefixo que apresenta um sentido oposto ou negativo. O que é prefixo, gente? É aquela palavra que vem antes do radical. É uma palavrinha, um termo pequeno, né? Que vem antes do radical, da parte principal daquela palavra. Mas eu não vou aprofundar muito essa parte de prefixo, porque é um dos assuntos da próxima aula, que a gente vai conversar bacana sobre isso, e mais detalhadamente. Então, por exemplo, aqui eu tenho a palavra bem dizer. Qual é o contrário de bem dizer? Mal dizer. Qual é a diferença delas? É só o prefixo, para mostrar a parte que seria boa. Eu tenho bem. E para mostrar a parte que seria o contrário, eu tenho aqui o mal. Progredir é o contrário de regredir, feliz, infeliz, ativo, inativo, concórdia, eu tenho aqui discórdia, simétrico, assimétrico, simpático, antipático, esperar, desesperar. Né? Eu não preciso toda vez ter esse prefixo nos dois termos. Né? Então eu tenho aqui esperar. Qual é o contrário de esperar? Né? Eu vou esperar. Já estou me desesperando. Uma pessoa que é simpática acaba sendo, qual é o contrário de simpática? Antipática. Então você precisa lembrar. O que você precisa sair daqui da aula de hoje lembrando? Que as palavras elas podem ter outras palavras que têm o mesmo sentido delas, sentido semelhante, sentido parecido, que eu posso substituir, principalmente para eu elaborar uma frase ou um texto. E palavras que às vezes têm um sentido que é completamente diferente do outro e que eu não posso chegar e dizer assim, nossa, mas hoje o dia estava muito quente e frio. Como é que você vai usar quente e frio ao mesmo tempo, naquele determinado espaço, né? Agora, horário tal, agora tá quente e tá frio ao mesmo tempo. Não, ou tá quente ou tá frio. É claro que de manhã cedo podia estar quente, mais tarde vai estar frio, mas na mesma hora não pode ter esses dois sentidos, quente e frio, beleza? Então, olha só, o que nós temos mais aqui? Vamos avançar. E eu tenho aqui o praticando, uma atividade. Nós vamos responder aqui, ó, a letrinha A.
e as outras vai ficar para casa. Reescreva as frases substituindo a palavra sublinhada por seu antônimo. Eu não quero sinônimo aqui, eu quero antônimo, sentido contrário, tá? Então, quando a gente aprende sinônimo e antônimo, eu vou aprender as palavrinhas separadamente, mas só que isso tudo eu vou utilizar em uma frase ou em um texto. Vamos lá então. O caçador é muito medroso. Qual seria a palavra que eu posso utilizar aqui para substituir medroso? Mas eu quero uma palavra que seja contrária a medroso. Qual seria? Bora ver aqui? Vamos lá. O caçador é muito corajoso. Então, coragem é o contrário de quê? De medo. Então, eu reescrevi a frase. Olha só o que eu pedi nessa atividade. Eu tenho uma frase. Você vai ter que reescrever a frase. Agora, de qualquer jeito, não. Substituindo a palavra sublinhada por seu antônimo. Sublinhada é quando você faz uma linha embaixo. Por que eu estou enfatizando isso? Porque tem algumas atividades que a gente sempre vai se deparando que às vezes a gente erra porque a gente não prestou atenção no enunciado da questão. Então, se é para reescrever a frase, reescreva as frases, você não vai botar só o antônimo de medo, de medroso, você não vai botar só corajoso. Você vai colocar a frase toda e substituir a última palavrinha. E as outras que vocês vão fazer em casa? Gosto de café bem forte. Eu faço os deveres bem depressa. Devemos deixar as luzes sempre acesas durante o dia e mantenha a porta aberta. Então, essas palavrinhas que estão sublinhadas, você vai substituir pelo antônimo delas, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a participação de vocês, o empenho de vocês nessas aulas remotas, que nós sabemos que não é fácil, mas é o que nós temos no momento, né? O nosso município está de parabéns por essa iniciativa, por nós estarmos chegando até vocês através da TV e também através do nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima aula.